Ok, pessoal? Aqui é o professor João Antônio. Vamos começar aqui a nossa aula número 11, 11ª aula do curso Superinfo, voltado para a Receita Federal, mas volto a salientar, não só para a Receita Federal, né? Vamos trabalhar um pouquinho, vamos começar a ver um nível maior, um pouco mais pesado sobre os assuntos que a gente já havia passado o olho rapidamente. Vamos para a tela aqui. A gente tem o seguinte, ó. Vamos começar a ver agora algumas coisas um pouco mais pesadas acerca da CPU, né, do processador. Vamos conhecer um pouquinho mais alguns detalhes, vários detalhes a respeito das memórias, sejam ela principal, cache, não importa. A gente vai daqui a pouco andar um pouquinho mais sobre essas memórias. Vamos conhecer também mais informações a respeito dos dispositivos de entrada e saída, conhecer e vislumbrar um pouquinho mais de coisas sobre os barramentos e, claro, algumas novidades que podem ser cobradas em prova para vocês, né? Vamos lá com alguns conceitos novos para vocês. Primeiro, processador ou CPU é o circuito eletrônico que atua como cérebro da máquina. Aqui estão alguns processadores no mercado normais, alguns deles fabricados pela AMD, outros fabricados pela empresa Intel. Vamos conhecer um pouquinho sobre o processador, né? O processador é o cérebro da máquina, né? É o pedaço, é o componente que faz a máquina funcionar, que faz controla toda a informação que entra e que sai, entende o que entra, entende o que sai. Isso é o processador. Então, o objetivo do processador é processar. A gente viu que o verbo processar tem vários sinônimos. O principal sinônimo dele o sinônimo do verbo processar é calcular. Então, o que o processador faz basicamente é cálculo, com números binários, zeros e uns. Basicamente é isso que o processador faz, certo? Então, vamos conhecer quem é exatamente, mas antes de conhecer quem é o processador, eu queria mostrar o seguinte: o processador é uma coisa bem pequena. Por ser bem pequeno o processador, né, do tamanho de uma bolacha creme crack e o seu micro ser tão grande, a pergunta é aqui, paira, é onde o processador fica? Ele vai ficar voando, flutuando dentro do seu computador? Não, ele vai ficar preso a um componente conhecido como placa-mãe, né? A placa-mãe, por hora, só serve da gente anunciar isso rapidinho, mas depois a gente vai conhecer melhor. A placa-mãe é a placa de circuitos mais importante do seu computador. Tudo se encaixa na placa-mãe, inclusive o próprio processador. O processador fica encaixado aqui, ó. O nosso processador vai ficar encaixado aqui, num soquete, num localzinho onde serve de encaixe, né, onde ele vai ser colocado. Mas não é só o processador que vai ser colocado aqui, não. Existem diversos outros componentes que são colocados, como a memória. A memória vai ser colocada aqui. Ficou muito legal esse azul, não. Eu queria pegar um verde mais chamativo, mas ó, a memória vai ser colocada aqui. Também aqui, né, os pentes de memória, né, que a gente viu na foto, que são formados por pentes plaquinhas, né, disco rígido encaixa por aqui, modem, placa de rede, placa de som e outros periféricos vão ser encaixados aqui. Os periféricos externos do seu computador vão ser encaixados aqui nessas portas. Então a questão é muito simples. A placa-mãe é o local onde serão encaixados todos os componentes do computador, incluindo ninguém menos que a CPU, o cérebro da máquina. Então, a placa-mãe é onde todos os componentes do computador vão ser encaixados, direta ou indiretamente, certo? Vamos conhecer mais algumas coisas. Embora o título tenha sido cortado lá em cima, o título está dizendo aspectos relevantes, né? Quais são os aspectos do processador? Quais são os aspectos que a gente tem que levar em consideração quando adquire um processador ou quando a gente estuda um processador para a prova, certo? A primeira coisa é a ideia do clock. Todo processador tem clock. E todo processador tem dois clocks, o clock interno e o clock externo, certo? Todo processador tem memória cache. Memória cache é um componente importante para os processadores, né? Importante entre aspas, né? Ele é dispensável, mas como a gente menciona, como ele existe, então a gente vai mencioná-lo. Uma coisa que se fala muito hoje em processador é a quantidade de núcleos de execução desse processador. A quantidade de núcleos que esse processador possui, né? A quantidade, se você preferir assim, de cérebros que ele possui internamente. Vamos estudar o tamanho da palavra de um processador, vamos estudar outros aspectos como as instruções do processador. Daqui a pouco a gente vai meter a mão na massa, vamos trabalhar pesado mesmo. Vamos conhecer quem é quem agora, olha só. Começando pelo clock, né? Só analisando esses aspectos aqui, né? Todo processador tem clock. Tem um clock interno, todo processador tem clock externo, tá? Todo processador tem memória cache.
E tem outros aspectos que a gente vai conhecer daqui a pouco. Esses três aqui são os primários, né, que caem em prova, né? O clock interno e a cache sempre caem em prova em qualquer banca. Quando o negócio é ESAF, o negócio pode levar bem mais do que simplesmente clock interno e clock externo. Vamos lá, o que é o clock? O clock é o ritmo através do qual a sua CPU trabalha. Então vamos voltar aqui só para a gente poder dar uma analisada aqui, né, no desenho. Eu vou voltar um pouquinho, justamente aqui em clock interno. Presta atenção na história, né? O que é o clock? A nossa CPU é um dispositivo que trabalha através de transmissão e processamento de sinais elétricos. E para fazer a transmissão, a transposição, a transformação de sinal elétrico, ela tem que fazer isso, vamos dizer assim, incentivada por um gatilho, incentivada por um motivo, né? Vamos lá, vamos fazer. Esse incentivo para que a CPU faça alguma coisa, ele acontece várias vezes por segundo, através de uma pulsação, através de um sinal que fica pulsando repetidas vezes por segundo, conhecido como clock. Então o clock da CPU, é o quê? É uma onda, um sinal elétrico, que se repete várias vezes por segundo. Ele é regular e compassado, e se repete várias vezes por segundo. Eu desenhei ele redondinho aqui, porque é mais fácil para mim desenhar ele redondinho. Mas o certo é dizer, o clock é assim, ó. O clock é uma onda elétrica que faz um ciclo, né, dá uma volta, né, sobe e desce uma volta completa várias vezes por segundo. Então chamamos isso de clock, chamamos esse ritmo, essa espécie de batimento cardíaco de clock. Todo componente eletrônico tem clock. O aspecto mais relevante acerca do clock é sua frequência. Frequência diz respeito a quantas vezes o clock repete esse ciclo. Ô João, não é por nada não, mas eu já ouvi dizer que clock e frequência são a mesma coisa. Olha pessoal, nas provas de concurso, né, nas provas de concurso como um todo, tem muita gente que, não vou dizer que comete esse erro, mas assim é comum que um elaborador ele mencione que o clock ou frequência, né, clock interno ou frequência interna, é comum que se mencione isso. Mas na verdade o clock é o nome dado à onda. O clock é o nome dado à onda. E frequência diz respeito a quantas vezes essa onda repete-se por segundo, quantas vezes o ciclo é feito por segundo. Então frequência é uma medição do clock. O clock é o item a ser medido. Frequência é a medição, é a quantificação do clock, tá? Mas na prova os caras dizem assim, meu micro tem um clock de 2 GHz, ou meu micro tem uma frequência de 2 GHz. A expressão correta seria, meu processador tem uma frequência de clock de 2 GHz. A expressão frequência do clock seria o correto. Infelizmente, é muito comum tornar as palavras frequência e clock sinônimas, tá? Mas vamos para a definição exata do clock. O clock é uma espécie de batimento cardíaco. Batimento cardíaco é um cristal, é um cristalzinho que tem dentro da sua CPU. Esse cristalzinho é feito de quartzo, feito de vidro. Então quando ele recebe energia elétrica, ele começa a vibrar suas moléculas, criando uma onda compassada, criando uma onda regular, que gera uma espécie de batimento cardíaco, e a CPU trabalha seguindo esse ritmo. Então o clock é o ritmo de trabalho da sua CPU. E não só da sua CPU. Clock é o ritmo de trabalho de qualquer dispositivo eletrônico. Todo dispositivo eletrônico tem clock. Tá? Agora, a sua CPU, a gente menciona, a sua CPU tem dois clocks. A sua CPU tem um clock interno e o clock externo, tá? Aproveitando o ensejo aqui que o desenho já está feito, né? Clock interno é o clock que a CPU usa para fazer cálculos internamente, ou seja, é o clock que a CPU usa para pensar. É o ritmo que a CPU usa para pensar. Clock externo é o ritmo, a quantidade de pulsos, é o ritmo de trabalho que a CPU usa para falar, para se comunicar com outros componentes no seu computador, certo? Então a CPU pensa no clock interno e fala através do clock externo. Esse é um ritmo, né? Nós todos
pensamos mais rápido do que falamos. Nós todos, inclusive eu agora, por mais rápido que eu esteja falando, eu estou raciocinando em o que é que eu vou dizer, como eu vou dizer, respeitando as regras da norma culta do português, né, regência, concordância. Eu estou me preocupando realmente com todos esses aspectos antes de exprimir minha primeira frase, minha primeira palavra. Então, nós falamos num ritmo, mas pensamos num ritmo muito maior. A CPU não é diferente. Internamente, a CPU, qualquer procedimento feito dentro da CPU é feito com o clock interno, é feito seguindo o ritmo do clock interno. Todos os componentes da CPU, portanto, trabalham no clock interno. Quando a CPU precisa se comunicar com outro componente, quando a CPU precisa se comunicar com a memória, quando a CPU precisa se comunicar com os dispositivos de entrada e saída, a CPU tem que trabalhar no seu clock externo. Então, obrigatoriamente, os componentes ficam fora da CPU, não são tão rápidos quanto a CPU. Então, quando a CPU precisa falar com a memória principal, vamos lá, memória principal, a CPU usa o clock externo para isso. Quando a CPU precisa se comunicar com um dispositivo de saída, né, um periférico de saída, por exemplo, a CPU faz isso usando o seu clock externo. Então, o clock interno é usado para a CPU pensar, raciocinar, fazer cálculos. Qualquer procedimento interno à CPU exige clock interno. Vai ser realizado no ritmo do clock interno. Qualquer dispositivo qualquer componente, qualquer programa que requeira da CPU mais comunicação com dispositivos externos, usa mais o clock externo. Então me pergunto até assim, João, qual dos dois é mais importante, o clock interno ou o clock externo? A minha resposta é, depende. Depende. Existem tarefas, né? Existem tarefas, eu vou até limpar aqui minha tela, né? A gente vai aqui limpar a tela só para poder desenhar um pouquinho com vocês. É o seguinte, presta atenção. Vamos imaginar dois programas bem distintos. O Microsoft Word é um programa para texto, né? Para realizar procedimento de texto, o processamento de texto, né, edição de texto. Vamos pegar um outro programa mais complicado. Vamos pegar um Adobe Photoshop, tá? O Adobe Photoshop, um programa para trabalhar com fotografia, ou até mesmo outros programas de edição de vídeo e tal, mas eu apenas estou mencionando dois programas muito parecidos, muito conhecidos. O Word, se a sua CPU ela tiver muito clock interno, isso não vai fazer diferença para o Word, porque o Word mesmo, ele exige mais acesso à memória. A função do Word como programa, ele usa mais acesso à memória do que processamento. Quer dizer, a sua CPU não gasta muito tempo calculando para trabalhar com o Word. O Word usa mais acesso à memória, quer dizer, você digitando, as informações estão indo para a memória, a CPU está acessando para botar no vídeo. Então a CPU se comunica mais com a memória usando o Word, certo? Portanto, o clock interno não importa muito para o Word. Já o Photoshop não. Já o Photoshop existem muitos cálculos que a CPU usa. Então são cálculos grandes para fazer aquelas fotografias serem redesenhadas, e os efeitos e os recortes das fotografias. Então o Photoshop é o tipo de programa em que a CPU trabalha internamente, né? A CPU trabalha com, que a gente vai ver daqui a pouco, os registradores, a unidade lógica e aritmética para fazer cálculo. Quer dizer, isso aqui é tudo interno à CPU. Então sim, para quem usa muito o Photoshop, para quem usa muito também AutoCAD, programas que usam cálculos excessivamente, esses programas todos eles usam mais a CPU internamente. Então o clock interno é muito importante para quem vai fazer uso de programas que exijam muito cálculo internamente. O Word, repito, não é o tipo de programa que vai exigir muito da CPU nos seus cálculos internos. Então, toda CPU, ela tem dois clocks. O clock interno, que é usado para ela raciocinar, vamos dizer assim, pensar, calcular, e o clock externo, que é o clock usado para a CPU se comunicar com componentes externos ao computador. Aí nós temos o seguinte, tanto o clock interno quanto o clock externo são muito, muito altos. Hoje nós atingimos já da ordem de gigahertz. Então, ou seja, um clock interno, por exemplo, de um Core 2 Duo, de um Pentium 4, chega a 3 GHz. Né? 3 GHz. O que é que isso significa? Vamos limpar a tela aqui para a gente ver. Então, vê, o cara está dizendo para mim, vai dizer algo mais ou menos assim, vamos lá. Estou comprando uma CPU, Core 2 Duo, da Intel, né? E com 3 GHz.
Sempre que aparecer algo assim no anúncio, não tenha dúvida, mas não tenha dúvida, isso aqui é o clock interno. Eles raramente anunciam clock externo, isso aqui é o clock interno. 3 GHz, o que significa 3 GHz? 3 GHz significa 3 bilhões de hertz. Agora, o que é hertz? Né? Hertz significa um ciclo por segundo. Então veio o cara, isso aqui é a frequência do clock. Frequência, a unidade internacional de frequência é hertz. Então um ciclo por segundo, quer dizer, a cada segundo completa-se um ciclo. Um ciclo, pessoal, começa aqui e termina no início da próxima onda. Isso é um ciclo. Então só aqui eu já fiz, ó, 1, 2, 3 ciclos, né? Já comecei um outro ciclo aqui. Então aqui tem 3 ciclos, quer dizer, se alguém está realizando alguma coisa numa frequência de 1 Hz, está realizando essa coisa em um ciclo por segundo. Se alguém está realizando algo a 20 Hz, está conseguindo fazer alguma coisa 20 vezes por segundo. Se um computador diz que consegue 3 GHz, é porque consegue realizar alguma coisa 3 bilhões de vezes por segundo. Então significa que o clock interno desse processador Core 2 Duo aqui, né, que você vê em anúncio normalmente, é um clock interno que consegue realizar 3 bilhões de ciclos em um segundo. Em um único segundo ele consegue realizar 3 bilhões de ciclos. É um clock alto, com certeza é um clock alto, é uma frequência alta, mas não tenha dúvida que é uma frequência muito alta. Eu ainda não sei quem foi que contou, sinceramente, ainda estou na dúvida de quem foi que contou isso aí, para garantir que são 3 GHz. Mas aí o que acontece? A gente vai... olhe bem o que está escrito aí, né? Deu uma pausinha. Eu já tirei a fotografia disso aí, então isso já vai estar anotado aí para vocês. Eu queria voltar para minha câmera aqui. A gente começou a ver os aspectos relevantes do processador, os aspectos relevantes ao nosso processador, a CPU do computador. Não terminamos os aspectos relevantes da CPU, não. Vamos começar a continuar os aspectos relevantes da CPU na nossa próxima aula, se Deus quiser. Mas vimos o clock interno, demos uma passada rápida, vou mergulhar um pouquinho mais no clock interno daqui a pouquinho. Até lá, um abraço.